Gente, é sempre motivo de alegria estar com vocês e hoje chegamos à nossa terceira aula da série de Páscoa. É isso mesmo, é a nossa última aula da série de Páscoa, mas não fique triste porque muitas outras aulas virão, só não será do tema de Páscoa, tá joia? Então chega de conversa, pega aí os pincéis, abra suas tintas e bora galera, todo mundo, vem pintar comigo. Então a nossa aula, eu vou começar pelo fundo, tá joia? E nós vamos fazer o fundo um pouco parecido com a primeira aula, tá? Mas ele vai ter diferença, então eu vou mostrar para vocês aqui quais as diferenças desse fundo. Você vai começar com o seu verde oliva, tá bom? Só que nós não vamos passar ele por toda a pintura. Eu vou trabalhar o verde oliva aqui nesse cantinho, ó. Peguei ele na tinta verde oliva, ainda não utilizei o diluente, tá? Daqui a pouco eu vou me auxiliar do diluente, estou sem ele. Ó, passei um pouco de verde oliva aqui nesse cantinho porque eu quero mais ele intenso. Vou vir aqui também nesse pedaço, tendo muito cuidado, porque aqui tem a pétalazinha da nossa margarida. Agora sim, eu vou botar um pouquinho de diluente no prato e vou começar a me auxiliar por ele, tá bom? Aqui, ó, só um pouquinho, porque eu quero dar uma leve esfumaçadinha com esse verde oliva, tá? Passando por aqui, que aqui também tem uma folhinha. Então eu venho aqui onde tem as pétalas, ó, aqui tem uma folhinha. E eu venho bem delicadamente. Então vocês vão seguindo aí porque não tem dificuldade. É bem parecido, não é igual, mas é bem parecido com o primeiro fundo, tá bom? Então esse pedacinho aqui eu já fiz. Agora eu também quero intensificar só um pouquinho aqui nesse cantinho, que aí eu venho aqui nesse pedaço do ovo, aqui também. Lembrando que a tinta é só numa lateral do pincel, tá? Para quem é novo por aqui, já vai acostumando, porque a gente pega a tinta só numa beiradinha para poder não depositar excesso de tinta pela pintura toda. A gente só trabalha de fato aonde a gente quer, tá joia? E nesses pedaços são aonde eu intensifiquei, aonde a gente tem aquele fundinho, tá? Nós não vamos fazer em mais nenhum lugar esse fundo utilizando esse verde oliva, tá bom? Agora, vocês vão pegar um pouquinho do caque de vocês e nós vamos trabalhar um pouco do nosso sombreado aqui. Como que vai ser? A gente quer fazer um sombreadinho do pezinho. Eu venho aqui, ó, é bem pouquinho, vendo? Só para dar aquele sombreadinho em volta desse pezinho. E já vou mesclando ele também com o nosso verde aqui, tá? Ó, venho aqui embaixo do ovo e para poder fazer esse pedaço, eu estou utilizando a tinta caque, tá joia? Ó, eu venho aqui nesse ovinho também. Já fiz esse sombreadinho. E a gente entra esfumaçando também, tá? Aqui nesse pezinho de cá, a gente vai vir nesse formatinho do dedinho do meio e esse pedaço de baixo e faz esse contorninho. Agora a gente esfumaça para lateral, porque aonde encostou no pé, ele vai ficar mais forte.
e em volta ele fica mais suave. Olha como é que fica, aí dá aquele efeito de sombreado, entendeu? Esse pedaço é assim que a gente faz. Agora, nós vamos trabalhar com o nosso branco. Peguem um branco novinho, para que ele deslize mais fácil nesse fundo. Se você pegar um branco mais antigo, mais ressecadinho, vai ser ruim de trabalhar, tá bom? Vem aqui, eu vou depositar ele no diluente, ó, um pouco no pincel, um pouco no diluente. E vou trabalhar fazendo esse movimento aqui sem esfregar muito. Eu tô espalhando o branco, tá? Olha como é que já vai ficando suave. Esse pincel que eu tô utilizando é o 456, tamanho 8. Como esse fundo é um fundo mais delicado, eu não quis utilizar um pincel muito grande, tá? Ó, agora sim eu venho fazendo aquele movimento que eu sempre ensino aqui a vocês, que é esse movimento aqui. Tá vendo como é que a tinta tá seca? Ela não está deslizando, aí a gente auxilia lá no nosso diluente, que é para isso que serve o diluente, tá? Agora, como vocês podem ver, eu fiz esse pedaço. Agora eu vou fazer essa e essa aqui para vocês verem. Vocês podem pegar um pincel tamanho 6 ou tamanho 4, vai lá no verde pistache, é só preencher, tá? Vocês só vão preencher o risco das folhinhas, tá? Ter o cuidado de fazer bem direitinho. Depois a gente vai vir trabalhando com sombra e com luz. Por enquanto, a nossa intenção aqui é só preencher, tá joia? Então eu aconselho que não seja um pincel grande, porque se você pegar um pincel muito grande, você vai ter bastante dificuldade em trabalhar com ele, tá? Ó. Aqui também tem uma folhinha, então eu já vou fazer o preenchimento dessa folhinha aqui, ó. Aqui tem bem uma folhinha, tá? Já vou deixar ela preenchidinha aqui. Agora sim nós vamos começar a trabalhar com o sombreamento dessa pintura, tá? Aí você faz o que eu falei, pega um pincel menor para você vir trabalhando nessa pintura. Você fez o preenchimento no risco certinho, tá? É só seguir o risco que você vai conseguir fazer esse preenchimento. É só preencher as folhinhas, essas, essa e essas daqui. Isso você vai fazer com o verde pistache. Agora você vai pegar o verde pinheiro e aí sim nós vamos começar a fazer o trabalho. Lembrando que você vai utilizar o pincel 456 no tamanho 4, tá bom? Não pega um pincel grande. Tinta só numa lateral do pincel. Você vai vir na base da folhinha e vai puxar para cima, ó. Fixando a cor mais escura só embaixo, tá? Que aí vai dar esse sombreadinho. Olha o efeito que dá, vendo? Ó, é só embaixo que eu quero ela mais escura. Para cima eu quero ela mais clara. Aí você vai perguntar, Geise, você não usou o diluente para fazer esse preenchimento da folha? Não, porque é um pedaço pequeno, então não há necessidade de usar diluente para um pedaço tão pequenininho. Então, quando eu faço esse movimento aqui, por conta de não estar muito úmido, ele faz o efeito do sombreado, ó, e é bem pouquinha tinta, é isso que vocês têm que ter cuidado. Eu sempre falo para vocês aqui que é melhor ir de pouquinho em pouquinho do que pegar muito e vocês não conseguirem tirar. Olha o efeito que dá, estão vendo? A mesma coisa nós vamos fazer do ladinho de cá. É bem pouquinho porque as folhinhas são pequenas, tá? E nessa daqui do meio, a gente também vai dar uma trabalhadinha nela, fazendo
mais intenso onde está por baixo e vir suavizando onde está por cima, ok? Então, essa folhinha ficou assim. Não vai dar de cara para vocês verem que é uma folhinha, porque a hora que vocês fizerem a margarida, ela vai estar por cima, então ela não vai ficar uma folhinha muito bem acabada agora. Mas a margaridinha, a pétala vai estar por cima, então não se preocupe, tá? Agora a gente vai trabalhar com o nosso branco para poder dar um pouquinho de luz. Então eu vou vir com o branco aqui, ó, vou fazer esse contorninho da folhinha para ela ficar bonitinha e vou dar uma esfumaçadinha. Então ela já vai ter um formatinho de folhinha aqui. Estão vendo? Ela já está feita a divisãozinha ali bem bonitinha. Pessoal, eu dei uma adiantada nesse matinho do lado de cá, tá? Agora nós vamos trabalhar o lado de cá. Vocês podem pegar, olhando de frente, agora eu vou trabalhar o ladinho de cá, que é o nosso direito, tá? Vocês vão pegar a tinta numa lateral só. Aqui você pode usar o 456, o tamanho 6, que tá bom. Eu tenho o meu pincel que eu gosto de usar, que é o 413 da Condor, mas eu vou tentar trabalhar com esse aqui para mostrar para vocês que é possível também, tá? Vocês fazem um risquinho, ó, eu tô seguindo na mesma linha e joga para cima, tá? Para fazer aquele efeito do mato. Vem aqui a mesma coisa, ó, aí eu vou só fazer meio que um triângulo aqui, para como se ele tivesse mais grosso embaixo e subindo. Vocês vêm aqui, fazem um risquinho e sobe. Aqui a gente emenda um pedaço maior, como se estivesse aumentando ele ali, tá bom? A mesma coisa nós vamos trabalhar aqui. Sai um daqui, sai um daqui e a gente vai jogando, ó. Sai outro daqui e a gente vai fazendo um assim, um assim, um assim. Ó, vocês vão intercalando, tá? A jogada. Agora eu vou vir com verde pinheiro, porque aqui embaixo eu quero dar uma intensificada, tá? Ó, eu quero fazer mais intenso aqui. Então você deposita um pouquinho e puxa, tá vendo? Olha como é que eu faço. Vou sair com mais escuro daqui e agora eu jogo claro ali, que aí faz um degradê. Olha só, mais escuro embaixo, mais claro em cima, que é essa intenção. Eu venho aqui com esse pinheiro, jogo ali e jogo para cima, que aí já vai ficar aquele detalhe escuro e claro. Aqui é a mesma coisa, ó, tá vendo? Agora aqui já pego mais claro e já jogo para cá, subindo. Ó. E a gente já vai finalizar essa parte. Do meio para cima, a gente clareia ele, tá vendo? Aqui a gente vai fazer uma luz, porque esse aqui tá por cima, ó. Olha o efeito que dá. Estão vendo como é que é bonito? É tudo mesclando, tá? A nossa intenção aqui é fazer uma mescla para que ele fique bonito. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Ó, aí eu vou vir, vou sair com um daqui. Vou sair com um daqui, um daqui. Vou vir daqui de baixo, vou subir. Vou vir daqui de baixo, vou cruzar. E eu vou fazendo assim.
e começo a mesclar o meu verde pinheiro. Não tem mistério, você vem embaixo, sobe um pouco, a gente quer deixar esse efeito de que tá mais escuro embaixo, porque é a sombra, por mais claro em cima. É isso que vocês têm que pensar. Peguei o pincelzinho da Condor, agora eu tô vindo fazer um esfumaçadinho só para dar um sombreadinho, tá? É uma brochinha que eu tenho, ela é até mais molinha, mas vocês podem usar aquela outra de vocês, que é a referência 462. Essa aqui é 488, é da Condor também, mas vocês podem usar o 482. É que ela é mais molinha e eu quero dar um sombreado mais delicado aqui, olha, só fazendo esse detalhe. Ó. Tá vendo? É bem sutil que eu quero fazer. Bom, pessoal, aqui está todo o nosso fundo pronto e eu quero falar para vocês que ele é a mesma técnica que a gente usou na pintura de número 1, tá? Nós utilizamos também aqui, eu pintei com o caque fazendo esse fundinho aqui próximo das patinhas e também aqui por baixo desse ovinho. Então eu mesclei o fundo da pintura número 1 com o fundo da pintura número 2 e fiz o fundo da nossa pintura número 3. Aqui eu acrescentei uns galinhos de folha, que não tem mistério de pintar, é base de verde pistache, sombreado com verde pinheiro e a luz com branco. Então vocês vão fazer a mesma técnica que nós utilizamos na aula 1, na aula 2, unir todas as duas técnicas na aula 3. Então a minha intenção é que você consiga fazer esse fundo sozinha, utilizando toda a lembrança que você tem das técnicas da aula 1 e 2. E olha como é que ficou bonito o nosso fundo, tá joia? Agora sim, depois de trabalhar todo esse fundo, nós vamos iniciar a nossa pintura de hoje pelo coelhinho, tá bom? Como que eu vou fazer o coelhinho? Eu vou pegar o diluente, tá? Eu vou umedecer. Nós não vamos fazer em partes. Eu vou cobrir ele todo e você faz do jeito que você achar melhor aí. Se você não se sentir segura, faz por partes, tá bom? Nós vamos começar com a nossa tinta de base, que é a cor palha. Nós vamos cobrir todo o corpinho, vamos cobrir também a orelhinha. Depois a gente vai vir trabalhando com as cores do nosso sombreado, tá? Então, se você não tem o hábito, vai por partes para não ter perigo de você cobrir esse risco e não saber depois o que fazer. Então, acompanha aí. Eu vou acelerar o vídeo porque para cobrir não tem mistério.
Como vocês viram, eu cobri todo o corpinho do nosso coelhinho e não cobri a boquinha, o dentinho, o narizinho, os olhinhos e esse tecidinho que ele carrega no pescoço, a bandanazinha que está no pescoço do coelhinho, tá bom? Agora nós vamos começar a fazer os sombreados que são necessários. Aí para isso você vai deixar abertas as tintas nas cores rosé, caqui e o rústico, porque nós vamos trabalhando com essas três cores à medida que for necessário, tá bom? A gente começa aqui com o rosinha, nessa parte da orelhinha aqui embaixo, que é o nosso rosé, tá? Mais intenso para baixo e sobe esfumaçando para cima, tá? Para ir clareando e fazendo o degradê, tá bom? Ó, fez já um degradê como vocês viram. Lembrando sempre tinta só de um lado do pincel, que a gente consegue dar o efeito de degradê, sem misturar esse rosa até lá em cima. Olha como é que já fica esse efeito aqui, quando a gente faz assim. A gente vem um pouquinho mais, que a gente vai intensificar o rosinha aqui, esse rosé, tá? A gente intensifica ele mais aqui e pronto. Agora a gente vai vir com a cor caqui, fazendo o trabalhadinho aqui. É um pouquinho dessa tinta aqui nessa lateral. Tiro o excesso no pano. E agora a gente vem esfumaçando ela, tá? Sempre nessa técnica do esfumaçado, pra gente ir clareando num pedaço e deixando mais intenso no outro. Olha como que fica, tá vendo? Agora a gente vem com esse caqui aqui nesse cantinho da orelha, que tem esse cantinho aqui, vem por baixo desse cabelinho, porque depois a gente vai fazer o cabelinho. A mesma coisa nessa técnica de esfumaçado. Eu vou pôr um pouquinho aqui em cima, vou limpar e agora eu vou esfumaçando. Não coloque em excesso as tintas para a gente poder não cobrir esse tom de palha que a gente fez toda a nossa base, tá joia? Então aqui eu venho fazendo agora o meu contorninho, para ficar bem bonito o contorno dessa orelha aqui, tá? Agora eu vou pegar a nossa tinta rústico, aí sim que eu vou trabalhar com ela aqui nesse cantinho, porque eu quero intensificar mais aqui, ó. Então é mais nesse cantinho embaixo, onde a gente vai fazer os cabelinhos e a gente esfumaça. Lembrando que à medida que essa tinta for secando, nós conseguiremos trabalhar melhor tanto a intensidade de luz quanto a intensidade da sombra, tá bom? A gente vai pegar um pouquinho desse rústico, bem pouquinho mesmo no pincel. Eu vou colocar só um pouquinho na lateral dessa parte rosé da orelhinha e vou dar uma esfumaçadinha. Olha como é que eu coloquei bem pouquinho, só nesse cantinho aqui. Estão vendo? Olha como é que ficou, tá? Só para poder dar esse efeito aqui. Agora, a gente vai continuar trabalhando com o nosso caqui, tá bom? Agora a gente vem com ele em volta aqui, tá? Ó, e a gente vem esfumaçando. Eu vou imitando o cabelinho aqui, tá? Vocês podem ver que mostra o fundo esverdeado por baixo. E a gente vem esfumaçando, com aquele mesmo cuidado que a gente tem de colocar a tinta apenas de um lado, pra gente poder não carregar essa pintura, tá bom?
Agora a gente vai vir com esse CAC bem pouquinho no cantinho desse olho, ó, e fazendo essa parte da bochecha mais intenso. Eu venho e esfumaço. Ó como é que ficou. Como é que já dá a divisão. Estão vendo como é que fica? Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que aqui nesse cantinho o pedacinho é menor. Então, você toma cuidado para não pegar muita tinta, tá bom? E dá aquela esfumaçadinha, que a gente já sabe que faz a nossa pintura ficar mais bonita. E a gente vem pintando todo essa parte aqui, já fazendo o nosso contorninho e já vem esfumaçando, tá? A gente nunca passa tinta e deixa ela sozinha, sabe, ali marcada. A gente esfumaça para fazer degradê, para não ficar com marcas, tá? Ó, vem trazendo para fazer o degradê. A gente vem entrando com esse tom de CAC misturando com o nosso palha, tá? Agora a gente vem com um pouquinho aqui no cantinho dessa boca, ó. E esfumaça. Olha como é que já deu um efeito legal, né? A gente vem nessa parte aqui do narizinho, tanto de um lado quanto do outro, passa um pouquinho, limpa o pincel e dá uma esfumaçadinha em volta, só para fazer um sombreadinho. Olha como é que dá um efeito legal. A gente vem nessa parte aqui, ó, de baixo. Nós vamos passar esse CAC, porque aqui onde tem essa bandanazinha, ela mostra um pedacinho, tá? Do corpinho dele. Nós já vamos fazer o efeito para aparecer direitinho esse pedacinho. Vocês já vão conseguir ver, tá bom? Aqui tem os cabelinhos. Então, a gente passa um pouquinho e dá aquela leve esfumaçadinha, tá? Nós vamos fazer também um pouquinho desse CAC aqui na parte da nossa sobrancelha e vamos esfumaçar aqui um pouquinho, que tem a outra sobrancelhazinha, e vamos esfumaçar. Tudo muito sutilzinho, lembrando que depois a gente vai dar luz, o branco vai entrar aqui. Tá bom? Agora, nós já vamos trabalhar o nosso rústico aqui na parte do rostinho, tá? Então, a gente vai vir um pouquinho com ele aqui nesse cantinho e eu já venho fazendo esse efeitozinho aqui, ó. Vou de pouquinho a pouquinho, tá bom, gente? Vocês não peguem muito, não. Vamos fazer bem pouquinho, a gente dá o sombreado. Ó, tá vendo como é que a gente vai fazendo? Não tem mistério. Tá? Essa parte ela é bem facinha aqui por baixo dessa orelhinha, olha. Tá com uma sombrinha aqui, fazendo um sombreado. Eu venho bem pouquinho, agora eu vou limpar o pincel e venho esfumaçando, tá bom? Pronto, cuidado porque é esfumaçado, não é esfregado, tá bom? Opa, peguei muita tinta. Sentiu que pegou muita tinta? Dá uma diminuída nela, apoiando no prato o excesso da tinta, tá bom? Pronto. Agora eu vou vir um pouquinho com esse marronzinho para fazer a divisória que eu falei que tem aqui, ó. É bem sutilzinho, bem embaixo dessa boca, tem essa divisóriazinha. Passei ali, limpa bem esse pincel e a gente dá aquela esfumaçadinha básica, tá? Eu vou vir aqui com o CAC, vou pegar mais um pouquinho e faço o contorninho. Ótimo!
Agora a gente já fez esse efeito aqui. Quando a gente for pintar essa bandana, vai dar pra ver que ali faz parte do corpinho, tá bom? Agora nós vamos seguir fazendo o sombreadinho. Agora nós vamos seguir, eu vou fazer a bochechinha com esse próprio rosé. Eu vou vir aqui com ele e vou fazer esse rosado da bochechinha, tá? Vou vir do lado de cá e vou fazer a mesma coisa de rosadinho, bem aqui, ó. Bom, rosadinho de um lado, rosadinho do outro. Lembrando que eu estou utilizando o pincel 456 tamanho 8. Tô até agora utilizando ele para tudo que eu fiz aqui nessa parte da pintura. Eu estou utilizando ele. Vou aproveitar que aqui secou, vou intensificar um pouquinho esse rosé dali. Ó, eu dou essa mesclada e pronto. Tá vendo? É tudo muito delicado e já vai dando efeito muito bonito pro nosso coelhinho. Agora a gente vai fazer esse detalhe do bracinho que tá pegando. Olha, aqui tem uma dobra. Tá, que pega na nossa barriguinha. Por que que eu vou escurecer ele? Porque a barriguinha do coelhinho, o pelo da barriguinha é mais clarinho. E aqui, ó, bem por baixo do braço é a barriguinha do nosso coelhinho, tá bom? Então eu dei uma escurecida ali. Eu vou escurecer aqui no cotovelinho dele também. Escurecer um pouquinho, tá? Aqui no dedinho a gente vai fazer o sombreado, ó, com o nosso rústico. Já fiz um, vou fazer o segundo dedinho. Agora eu venho esfumaçando, limpo o pincel e venho e esfumaça. Não esqueçam de limpar esse pincel, tá joia? Vou pegar um pouquinho do caque, vou vir aqui nesse meinho do dedinho e vou fazer, tá? Quando eu for fazer o contorninho dele, fizer os cabelinhos, aí sim eu vou fazer esses detalhes ficarem mais vivos, tá bom? Agora, aqui embaixo, eu vou dar uma leve escurecida nesse cantinho aqui, tá? Bem de levinho, porque aí pega como se fosse um sombreado do fundo da nossa pintura, aqui por baixo do nosso bracinho. Vou fazer esse sombreadinho nesse cantinho aqui. Vou vir com esse caque nesse cantinho aqui também, trabalhando esse pedaço. Que ele faz esse formato aqui, ó. Aqui tá o pé, ele vem vindo até aqui embaixo, tá? Agora a gente dá aquela esfumaçada. Primeiro a gente usa uma cor para delimitar, depois a gente usa outra cor, tá bom? E assim a gente vai fazendo. Agora eu vou pegar o rosé, vou vir aqui nessa barriguinha, ó. Tô seguindo ela aqui. E ela vem subindo aqui essa barriguinha, ó. Só que ela é mais rosé aqui. Subir até ali, porque aí delimita ela. Mas ela é mais rosézinha aqui. Gente, esse coelho vai ficar uma fofura, tá? E você segue esfumaçando, tá? Vamos passar um pouquinho mais do rosé. A gente vem com ele intensificando esse pedaço dele aqui embaixo. E dando aquela esfumaçada. Bora esfumaçar aí pra ficar bonito. A gente vem também com esse rosé, mas é bem pouquinho mesmo, nesse pedacinho aqui, tá? Só para dar uma leve rosadinha aqui dentro, tá bom? Bem levinho mesmo. A gente passa um pouquinho desse rosé aqui.
bem de leve. Agora vocês vão lavar o pincel, tá? E nós vamos voltar para nossa tinta caqui. Ó, essa tinta caqui, a gente vai fazer esse detalhe daqui. E nós vamos esfumaçar, tá? Vai lá, lava o pincel para ele ficar bem limpinho. A gente vai pegar essa tinta caqui aqui nesse pezinho, ó. Aqui embaixo a gente contorna e passa. Depois a gente vai entrar com outras cores, com branco, mas por enquanto a gente está fazendo esses detalhes que tem aqui na nossa pintura, tá? Agora a gente entra com o nosso rústico aqui, vou secar bem o pincel. Ó, vou limpar aqui o excesso, é bem pouquinho, porque nós vamos fazer esse trabalhado daqui, tá? Que ele faz uma curvinha e morre aqui, ó, é bem pouquinho, e à medida que eu ver necessidade eu vou incluindo, tá? A tinta. Eu não venho de primeira, não façam isso, não venham com a tinta toda já de uma vez, é um pouco e você vai adicionando à medida que você precisa. Olha como é que ficou. Agora eu vou vir do lado de cá, ó. E agora a gente esfumaça. Vocês conseguem perceber? Me fala aí nos comentários. Conseguem entender essa técnica que eu falo que é só de um ladinho do pincel que vai a tinta? Porque isso é muito importante, porque senão vocês vão estragar a pintura de vocês. Se vocês não compreenderem, tá? Vocês vão estragar a pintura de vocês. Agora, para fazer o nosso pezinho, a gente vem com esse marrom aqui, ó, é a parte do nosso pezinho. Dá uma esfumaçada, olha como é que ele fica. Tá vendo? E aqui, nesse pedaço aqui, ó, ele vai entrar mais redondinho aqui. Então a gente vem e faz assim. Dá aquela leve esfumaçada. Esse foi um pezinho. A mesma coisa nós vamos fazer no pezinho de cá. Limpa o pincel, seca ele bem, pega um pouquinho da tinta rústico, bem pouquinho na lateral. Olha aqui. Vocês conseguem perceber? É só um pouco mesmo, gente, não é muito. Ó. Aí vocês vêm aqui. Esse a gente vai pegar aqui, ó. E eu vou fazer o redondo aqui do pé. Pronto. E já vou seguir dando uma esfumaçada com esse marrom, só para dar um tonzinho. Com esse marrom não, com esse rústico aqui no chão, tá? Como se fosse o sombreadinho dele mesmo saindo dali. Vou limpar, vou tirar o excesso. Nesse dedinho e nesse dedinho por baixo tem um marronzinho, tá bom? Nesse dedinho aqui é só um pouquinho, porque as pétalas estão por cima, então a gente dá uma leve escurecida aqui, tá bom? Agora nós vamos pegar o nosso caqui, porque com o nosso caqui eu vou dar o formato do dedinho, ó, aqui um pouquinho, aqui um pouquinho, aqui um pouquinho. Limpa no pano e eu venho e esfumaço. A mesma coisa do lado de cá. Eu vou vir aqui
vou fazer esse pedaço e vou esfumaçar. Volto pro marrom para intensificar aqui, ó, nesse canto e nesse canto, ok? E fiz um sombreadinho ali, tá? Ó, como é que ficou. Vou vir aqui, vou fazer a mesma coisa, só que aqui ele é bem pouquinho mesmo. Que aqui é só o escurinho desse dedinho por baixo, inclusive, que a gente faz, tá? Só um detalhezinho. Essa parte é a parte que menos vai ter corte no vídeo, porque precisa realmente vocês visualizarem como que eu faço esse pedaço, tá bom? Agora vamos fazer a nossa mãozinha aqui. Ó, a gente vem com o caque. Passei o caque, vou trabalhar na parte do cotovelo e vou dar uma boa esfumaçada. E como eu disse, a hora que eu fizer o contorno, tá? Ó, eu vou passar um pouquinho do palha aqui, que eu acabei aumentando o caque ali, não era o que eu queria, tá? Eu não queria aumentar nada. Vou vir com um pouquinho do marrom, do nosso rústico. Ó, vem um pouco do rústico aqui por baixo desse braço. Faço um leve sombreado e dou uma esfumaçada. Ok? Vou pegar o rosé, vou intensificar ele aqui, vou subir, que é a nossa barriguinha. Vou pegar ele mais aqui embaixo e venho subindo com ele. Ó, com batidinha, eu venho só nesses dois cantinhos, tanto aqui quanto aqui. Tá vendo? Pra dar aquele efeito bonitinho da nossa barriguinha ali. Então esse pedaço, gente, vocês podem visualizar que ele já está bem prontinho. Esse cantinho aqui do bracinho, ó, eu vou vir com um verdinho aqui. Vou pegar o meu verde oliva e vou dar uma esfumaçada aqui, porque se vocês repararem, esse cantinho aqui finaliza o bracinho, ó. Finaliza ele bem aqui, então vou dar um sombreadinho. Se o de vocês também ficar faltando um pedacinho, vocês façam um esfumaçadinho igual eu fiz ali, tá? Porque aqui, ó, bem nesse desenho vem o laço, esse nozinho que a gente dá na bandana e fica essa ponta. Então agora nós vamos começar a trabalhar com o nosso branco, tá? Pra gente poder já dar a luzinha que precisa aqui na nossa pintura. Vou deixar tudo aberto, porque se tiver necessidade eu já venho trabalhando. Vou começar aqui, olha, na parte de cima da orelhinha. Vou vir aqui, ó, e já puxo pra baixo. Nesse pedaço, vou dar uma clareada. Só isso. Olha o efeito que já deu na orelhinha. Vocês estão vendo? Não é pra ficar esfregando, tá bom, gente? Não vamos esfregar, não.
Que luz, senão você tira a luz. Ó, vou vir nessa lateral, puxo pra cima e agora eu dou uma leve esfumaçada. E só, não faço mais nada. Olha o efeito. Vocês vão lembrar que ela precisa ficar um pouquinho mais forte, porque vai secar e isso vai sumir, né? Então a gente não quer que fique sem esse detalhe. A gente quer que tenha o detalhezinho. Então a gente precisa trabalhar com muita cautela, tá? Eu vou aproveitar pegar o rosê, porque esse rosê a gente vai dar, que eu acho que vai ficar bem bonitinho se a gente fizer um rosadinho bem aqui em cima desse narizinho. Então vocês passam um pouquinho e dão uma esfumaçadinha. Olha como é que já dá outro efeito no nosso coelhinho, estão vendo? Em volta do nosso olhinho nós vamos entrar com o branquinho, por isso que eu quis passar esse rosézinho aí, para ele dar um charme. Então vocês vêm aqui, ó, em volta desse olhinho, passa o branco e esfumaça, não subindo muito. Concentra essa luz mais em volta desse olho, tá? Por enquanto a gente não vai subir com essa luz. Ó, vou botar ele aqui e quero concentrar essa luz próximo ao olho para dar uma destacada nesse olho. Essa é a intenção, tá bom? Vamos fazer a mesma coisa no olhinho de cá, só que com menos quantidade de branco. Eu pego aqui, ó, o mesmo formatinho do olho eu fiz, ó, e subo um pouquinho, tá? Esse aqui vai ser num espacinho menorzinho, por isso que eu peguei menos quantidade de branco, tá bom? Agora, nós vamos fazer um pouquinho em cima dessa boquinha. Limpa o pincel e esfumaça, porque a gente também não quer tirar o efeito bonito da pintura. Então, a gente limpa o pincel. Então, a gente acaba tirando tudo, né, que a gente fez e a gente não quer. Em cima desse rosê da bochecha, você vem aqui, faz esse contorno do olho e solta o pincel, ó. Limpa o pincel, agora você dá uma esfumaçadinha bem de leve por cima, bem pouquinho, só na ponta onde você botou esse rosa, tá bom? A mesma coisa a gente vai fazer do ladinho de cá. A gente vem, faz o formatinho do olho e eu vou esfumaçar esse branco sem tirar o rosadinho, tá? Olha como é que ficou, estão vendo? Vou vir nessa lateral da boquinha, ó, fazendo aquele clarinho até aqui só. E agora eu dou uma esfumaçada bem de leve. Vocês estão vendo que eu não estou cobrindo o rosê, tá? Não é para vocês cobrirem o rosê, tá bom? Agora vocês vêm com um pouquinho mais desse branco nesse pedacinho aqui e dá uma clareada bem pouquinho nessa testa, sem atingir a parte que vai entrar a sobrancelha. É aqui e aqui. A gente não quer clarear ali, a gente só quer dar um pouquinho de luz nesse pedaço aqui, tá? Agora nós estamos fazendo aqui a parte do rabinho, que é o pelinho do nosso coelho, ó. Branco bem batidinho, tá bom, gente? Para conseguir fazer o pelinho do rabinho, ó. E a gente vem e dá uma esfumaçadinha, tá? Agora eu venho contornando com o branco aqui. Ó, passei o branco, eu vim com ele aqui para fazer a divisão. Depois eu vou fazer pelos com o caque. Aí esse branco que vai estar de base já vai cobrir, vocês vão entender direitinho como ele vai ficar, tá? Agora a gente pega o branco aqui no pé, a patinha dele, ó.
Faz a curvinha e dá uma esfumaçadinha, tá? A mesma coisa na patinha de cá. Faz a curvinha e dá uma leve esfumaçadinha. Aqui também nós vamos dar um pouco de luz. Que é para intensificar essa divisão que a gente fez aqui, tá? Entre o corpinho e a patinha dele. Ó, passa um pouquinho, vem e esfumaça. Como a área é pequena, eu não gosto de ficar esfregando, eu gosto de dar batidinha, porque aí fica uma luz mais bonita. Olha o efeito que fica muito mais bonito quando a gente faz assim. Vamos trabalhar com essa tinta rústica, fazendo o formatinho do dedinho, mesmo sem ele estar raleado. Ó, aqui e aqui. Tô fazendo o detalhezinho aqui, tá? Dos dedinhos. Nós não vamos ralear ele para poder fazer esse pedaço. Pronto, agora vamos lá pro pezinho para poder fazer também o detalhe dos dedinhos, tá? Agora nós vamos começar a trabalhar os nossos olhos, tá? O nosso olhinho aqui é o que a gente vai dar prioridade agora. Pega um pincel pequeno, esse que eu vou usar é um tamanho 4, é o 421 da Condor, tá bom? Vocês podem também usar o 456, tamanho 4, tem o tamanho 2, pega um da preferência de vocês aí. Como que a gente vai fazer? Nós vamos preencher esse pedacinho aqui com branco, bem delicado, por isso que precisa ser um pincel pequeno, tá? Então a gente preenche esse espaço aqui com branco, lava o pincel, porque agora nós vamos pegar outra cor. Essa parte de baixo e esse cantinho, ó, um pedaço aqui nós vamos preencher com o azul marinho. Só um pedaço desse olho. Então o azul marinho também você vai pegar bem pouquinho que ele. O pouco que a gente pega já é suficiente para fazer muita coisa, ó. Eu deposito aqui nesse cantinho e esfumaço. Agora eu vou no preto. Eu venho aqui no preto e termino de preencher, entrando com esse preto pro azul marinho, mas sem tirar o azul marinho. Então, o que vai acontecer? Eu vou esfumaçar um pouquinho apenas, tá? É tudo muito delicado. E eu deixei o detalhe azul marinho ali, tá bom? A mesma coisa eu vou fazer no olhinho de cá. Tá? Então acompanha aí. Ó, aqui é o branquinho, por isso, ó, olha como é que é pequenininho o lugar onde a gente deposita o branco. E se você pegar um pincel grande, você não vai conseguir fazer, tá? E é mão leve. Lavei o pincel. Agora eu vou vir com um azul marinho, bem pouquinho também, só aqui nesse cantinho de cá. Agora eu pego o preto e vou fazer o detalhe. Eu começo de cima para baixo, levando ele para baixo sem encostar muito no, ele encosta no azul.
Só que a intenção não é tirar o azul marinho, é deixar aquele fundo azulzinho, tá bom? Não tem problema se tanto o azul quanto o preto encostar no branco, porque nós vamos trabalhar com o nosso pincel filete. Esse aqui que eu vou utilizar é o da Acrylex, referência 062, número 00. Porque ele é pequenininho, eu vou vir trabalhar com esse branco aqui. Eu não vou ralear, porque agora eu quero só consertar onde avançou e eu não vou ralear ele. Então eu vou pegar bem pouquinho. Eu não vou fazer efeito de pelo, nada disso, porque quando a gente vai fazer esses efeitos, nós precisamos ralear a tinta. Eu já ensinei isso aqui pra vocês, tá? Inclusive daqui a pouquinho nós vamos ralear o preto e vocês vão ver que para dar efeitos a gente nunca utiliza esse pincel sem ralear, tá bom? Inclusive, se você tiver como ter um pincel desse só para fazer esses preenchimentos pequenos quando necessário, é muito bom, porque usar a tinta grossa nessa cerda fininha aqui acaba estragando ela. Então tem um pincel reserva para isso. Eu sempre tenho aqui pincel reserva para isso, tá? Então, feito essa parte, agora sim, nós vamos ralear. Eu já ensinei aqui como que faz o raleado. Assiste aí nas outras aulas, tá? Tem dia que a gente tá mais trêmula. Eu, por exemplo, hoje eu tô tremendo muito, mas eu consigo fazer o olhinho aqui. Mas eu tô tremendo. Só que aí eu vou ter que ter um cuidado maior, tá? Aqui. É esse detalhezinho, estão vendo? Eu vou vir com ele aqui. Tem gente que fala assim, ah, eu tremo, eu não sirvo para pintura em tecido. Gente, eu sempre tremo, serve sim. A gente acaba achando o ponto de equilíbrio para não borrar a nossa pintura, tá? Ó, eu tô tendo que apoiar um pouco mais a minha mão, tô tendo até que chegar mais perto aqui, para eu poder visualizar bem e não borrar a pintura. Eu acabei avançando um pouco no branquinho, aí pode acontecer isso com vocês. Eu venho aqui, pego mais um pouquinho. E venho com certo, tá bom? Pronto, agora sim eu vou trabalhar com o preto. Isso pode acontecer, ainda mais se você estiver num dia tremendo como eu estou. Agora vamos contornar isso aí. Vou intensificar o meu branquinho aqui em cima. Eu não ultrapassei, mas é porque eu estou vendo que tem partes, ó, eu vou precisar ralear o branco. Por quê? O branco, ele não tá cobrindo, porque esse pincel, como eu falei, ele não é para isso, ele não é para mexer com a tinta grossa, tem que ser tinta raleada. Então eu vou ralear um pouquinho do branco, só para eu poder conseguir fazer a técnica certa ali. Porque tem tudo isso, se a tinta não tiver no ponto certo, é o que eu falo para vocês. Como é que vocês vão fazer uma pétala de margarida com a tinta dura? Vocês não vão conseguir dar o efeito da pétala da margarida. Vão passar o dia inteiro tentando, vai secar a tinta do pote todinho, vocês não vão fazer o efeito da pétala da margarida. A tinta tem que estar no ponto certo, a tinta não pode estar grossa para vocês fazerem esse tipo de trabalho. Por isso que é bom vocês terem sempre um potinho reserva. Olha, eu já raleei a tinta e eu vou vir aqui
Ah, e outra coisa com ela raleada. Olha como é que corre melhor, gente. É bem melhor, né? Faz o efeito certinho. Ó, eu vou até dar um retoque do lado de cá, já que ela tá diluidinha. Às vezes eu fico com preguiça, gente. Vocês ficam também, ai, de ficar raleando? Às vezes eu tenho um pouquinho de preguicinha. Só que eu já falei que preguiça não sai pintura bonita. Então vamos largar a preguiça de lado. E trabalhar direito com os nossos pincéis. É isso aí. Então essa parte do olhinho tá pronta. Tem a bolinha ainda e eu não vou fazer para não correr o risco de eu borrar, tá joia? Agora nós vamos fazer o narizinho. Passando para o nosso narizinho, nós vamos utilizar a tinta rosé e a tinta vinho, tá bom? Na cor vinho. Vocês vão pegar o rosé, ainda utilizando o pincel tamanho 2 ou tamanho 4. Vai preencher essa parte de baixo sem encostar em cima, com a tinta rosé. Limpa bem o pincel, tá? Dá uma esfumaçadinha nela aqui em cima, levando a tinta para cima, só para ficar, dá uma sujadinha em cima. Agora você pega um pouquinho do vinho, gente, mas é bem pouquinho, não vai dar nem para ver a quantidade que eu peguei. Porque você vai vir aqui, vai fazer aquela pontinha do nariz, bem pouquinho. Olha como é que é pouquinho que eu peguei, vocês estão vendo como é que é pouquinho? Tá feito essa pontinha, agora lava o pincel, pega a sua tinta branca. O meu branco eu vou bater ele, porque eu quero ele bem diluído. Não vou pegar do prato. Ah, a Geise já raleou, essa tinta pega do prato. Não, porque aquele diluído ali é um diluído para usar com pincel zerinho, mas ele não é um diluído para poder fazer esse tipo de efeito que a gente precisa aqui. Então, não usa a tinta que você diluiu no prato, não é para isso, tá bom, gente? Ó, com esse pincel pequenininho, você vai pegar um pouquinho do branco, bem pouquinho mesmo. Olha aqui, eu vou virando assim para vocês verem. Vocês vão fazer, não vai ser quadrado, mas ele é meio que um tracinho em cima aqui desse nariz. Limpa o pincel e vocês vêm dando uma esfumaçadinha para baixo, sem levar muito para baixo, tá? Agora eu auxilio até com a batidinha, tá bom? Vou pegar de novo o branco e vou fazer isso novamente, porque essa parte de cima aqui desse narizinho, ela tem esse efeito branquinho, tá? Ele é assim. Então, bora de novo lá. Agora sim ficou o efeito que eu queria. Vocês conseguiram perceber como que é esse efeito? Olha, vocês têm que ficar com o branquinho visível, ok? Agora, vocês vão pegar esse branco feito o nariz, aí sim eu posso trabalhar com esse branco mais profundamente aqui. Tá? Eu passo mais um pouquinho do branco, esse branco nessa parte de baixo do olhinho, dou uma esfumaçada, não vou tirar o rosé da bochechinha, tá? Mas é porque aqui é mais intenso de branco, olha como é que fica mais intenso. Vou vir aqui, vou vir nesse pedaço e vou trabalhar mais com branco, porque essa parte de baixo também é mais branquinha. Não tirei o rosado, vocês estão percebendo como é que eu fiz? Isso é muito importante vocês visualizarem. Vou aproveitar e vou trabalhar com esse branco do lado de cá, também para intensificar, sem encostar no preto que eu fiz o detalhe ali. Ó, e venho dando aquela esfumaçadinha, sem tirar o rosé e sem tirar o contorno do olho que eu fiz, tá? É porque agora que já secou que a gente tá dando o efeito correto para nossa pintura.
Aqui nesse cantinho aqui também tem um branquinho a mais, a gente vem, passa e esfumaça, ok? Deixando rosadinho. Não é difícil, tá? Pode parecer difícil, mas não é difícil dar esses efeitos na pintura. Eu vou aproveitar nessa parte de cima e vou dar uma esfumaçada. Luna, quietinha, Luna. Hoje eu tô com companheira de novo, gente. A Luna tá aqui. Adoro um ar-condicionado. Ó, vou vir aqui. De novo e intensifiquei. Estão vendo, gente? Quando seca, como é que a gente consegue dar a luz melhor? Olha só o detalhe, como que ficou bonito. Agora nós vamos preencher a boca. Eu vou utilizar a cor flamingo, tá? Vou fazer o contorno da boca sem pintar o dentinho, tá bom? Não vou preencher até em cima com esse flamingo carregando muito tinta, não. Carregando muita tinta, não, tá? Preencheu com o flamingo, eu vou vir com o vinho, tá? O vinho, a intenção dele é encostar ele aqui em cima, ó. Vou pegar mais um pouquinho, aí eu passo ele em volta da onde vai ser o dentinho. E esfumaço, ok. Agora eu vou fazer o dentinho, tá? Tudo utilizando pincel pequeno, tá, gente? Depois a gente vem com o filetinho, dando um acabamento melhor. Eu vou aproveitar e vou intensificar ele aqui. Esse branco. Agora sim eu vou vir com o nosso pincel da Acrylex, o 06200, tá? E vou dar um formatinho melhor para esse dentinho, ó. Agora vocês vão pegar a tinta CAC de vocês. Peguem a tinta CAC, porque em cima do dente ele tem um detalhe mais escurinho que é com o CAC. Faz por cima do dente, não vão apagar o formato do dente, tá? Bem suave, ó. A gente vai vir aqui agora e nós vamos retocar esse dentinho. Agora sim, para ficar mais bonito ainda do que já está, nós vamos ralear a nossa tinta rústica, tá? Nós vamos ralear a cor rústico pra gente poder fazer o detalhe que tem aqui, que na verdade não é só o detalhe, são os detalhes. A gente vai fazer com o rústico a sobrancelha. Então, nós já vamos fazer tudo o que precisa com esse rústico raleado, tá? Eu venho com esse rústico, pego bem pouquinho. Eu vou fazer esse trabalhadinho do nariz que tem aqui, ó. Bem pouquinho. Aí eu faço aquela areazinha de detalhe, contornando um pouco o nariz. Aí agora eu venho, ó, unindo os dois lados aqui nesse meio, desço esse detalhe por cima do dentinho. Olha como é que tá unindo, como é que tá ficando bonitinho. E na boquinha eu vou utilizar esse rústico nesse cantinho aqui, ó. Eu vou subir com ele aqui.
para dar uma profundidade, ok? Pronto. Nessa parte da boca é isso. Agora eu vou pegar um pouquinho de rústico, esse que eu raliei, que ele, nesse caso aqui eu vou utilizar ele. Vou fazer um sombreado aqui. Vou secar ele bem, só nessa lateralzinha da boca, que ele tem um marronzinho só para dar uma quebrada nesse brancão que ficou ali. E agora que eu trabalho o branco aqui, aí vocês vão pegar lá da tampa, tira o excesso, agora sim. Eu finalizo esse pedaço com branco. Venho aqui, para não ficar perdido esse sombreado que eu fiz, aqui eu clareio essa lateral e deixo o sombreadinho ali. Só dou uma clareadinha aqui. Vou dar batidinha porque eu não quero tirar esse sombreado que eu fiz, tá? Ó, não tem dificuldade. Ai, ficou tão bonitinho, amo. Ó, aqui em cima eu vou unir esse branco daqui com esse da lateral. E ficou sombreadinho no cantinho da boca. Ficou lindo, ótimo. Vamos fazer a nossa sobrancelha? Então, nós temos uma sobrancelhazinha aqui. E nós temos uma na mesma direção. Agora, com esse branco raleado, tá? Ele tá raleado. A gente vai fazer esses pelinhos daqui. Ó, eu vou virar, deixa eu ver se eu consigo posicionar. Vocês vão olhar pra cá, tá bom? Ó. Faz e solta, tá vendo? Acho que tá dando pra ver direitinho, né? Ó. Agora eu ralhei o caque, tá? E vou fazer os cabelinhos daqui, tá joia? Vou utilizar o branco, que graças a Deus agora ele tá no ralhado perfeitinho, ó. Pronto, fiz os cabelinhos ali, estão vendo? Agora vamos fazer o cabelinho do lado de cá, que aí eu ralhei o caque esse, porque aí eu vou mesclar aonde houver necessidade, tá bom? Agora eu vou pegar o caque. Pronto. E eu vou trabalhar com esse caque aqui nesse contorno também. Eu venho com ele aqui e fecho um cabelinho aqui unindo com o cabelinho do branco. Pronto, que aí tem pelinho pra tudo quanto é lugar, tá vendo? Agora nós vamos fazer os pelinhos daqui que precisam. Ó, vou utilizar o caque, tá? Eu ralhei o caque. E nós vamos entrar com ele fazendo os pelinhos daqui. Agora pega um pouquinho do branco. Olha como é que fica igual um cabelinho mesmo. A mesma coisa nós vamos fazer nesse pedaço de cá, ó. Tem que estar bem ralhadinho, sem formar gota na ponta do pincel, mas raleado. Eu venho no branco. Agora eu vou no caque, porque eu não quero esse pelo muito branco ali, tá?
penteando ele para baixo. Aí, que aí dá um efeito mais de sombreado também, tá bom? Vou pegar um pouquinho do rústico, aí eu vou entrar com ele aqui, ó, em alguns pelos. Eu entro para fazer como se fosse abertura, né, do cabelinho. Eu vou mesclar, ó, só para fazer o desenho. Que é para dar uma sombra. Olha como é que ficou o cabelinho, tá vendo? Cabelo não é difícil de fazer, tem várias formas. Eu tô usando essa forma aqui porque eu acho que é mais fácil, mas vocês fiquem à vontade. Eu vou fazer do lado de cá, que aqui também tem cabelinho, ó, também tem os pelinhos dele, ó. Agora eu vou lá no nosso rústico, pego um pouco, que aí eu consigo fazer um sombreado em cima desse cabelinho. E agora eu vou lá no branco, vou limpar ele bem, que eu só quero um detalhezinho, não quero muito, quero só dar uma luz. Com uma luz mais forte, aí a gente dá uma apagada. Nós fizemos então os pelinhos, tá? Eu já havia ensinado como é que faz os pelinhos, não tem dificuldade, não tem mistério, tá bom? Eu vou só intensificar aqui nas patinhas aqueles detalhezinhos que tem, ó, entre os dedinhos. Aqui tem um, aqui tem uma curvinha, tá? E aqui eu vou dar uma contornada. Esse lado aqui eu só vou intensificar, mas eu já havia feito. Ok. Pronto, esse pedaço aqui, ó, vou subir um pouquinho aqui. Pronto.
Agora sim, tá tudo prontinho, essa parte aqui de baixo. Aí nós vamos fazer a bandanazinha, tá? Como que a gente vai fazer? Pega o seu pincel 456, pode ser o tamanho 6 ou o tamanho 8 também, tá bom? Que vai ficar bom para você poder preencher. Você vai preencher toda ela aqui com a sua tinta na cor flamingo, tá? Toda a bandanazinha na cor flamingo. Aí você vai pegar a sua cor vinho agora, tá? Só pontinha de pincel e nós vamos começar a trabalhar com as curvinhas, tá? Vou fazer uma leve curvinha aqui. Vou fazer porque essa bandana ela fica toda dobradinha, meio que amassadinha, não tem? Agora a gente vai fazer aqui, ó, porque aqui é o cantinho, então a gente vai sair do cantinho e vai entrar com ela. É mais sombreado aqui, tá? Aqui tem esse sombreado daqui. E a gente vem e dá uma esfumaçadinha. Aqui nós temos essa curva aqui e essa curva daqui. E assim a gente vai fazendo aquele efeito de pregas, tá? Tava tentando achar a palavra certa, mas é o efeito pregas que a gente está fazendo aqui. Então a gente não cobre esse flamingo todinho que a gente colocou, tá? Porque precisa, para dar o efeito prega, precisa ficar um espaço sem preencher mesmo, para fazer o efeitozinho prega, ok? Aqui a gente vai dar mais uma esfumaçadinha. Aqui a gente também vai dar mais uma esfumaçadinha. Olha como é que tá ficando bonitinho o nosso efeito de pregas, né? Muito bonitinho. Agora a gente pega o rosé. Vamos tentar fazer uns detalhes mais clarinhos com o nosso rosé. Bem sutil, tá? Vocês vão ver que o rosé, ele nem mostra muito. Depois a gente vai entrar com o branco aqui nesse rosé, bem suave, tá? Só que nós vamos esperar secar um pouquinho, tá? Pronto, olha como é que ficou bonito. Aqui nessas pontas, aonde tem o nosso flamingo, a gente passa para fazer um degradê com o nosso rosé, ok? Luna. Eu vou intensificar, agora que já secou um cadinho, a gente consegue fazer mais um sombreadinho aqui. Eu vou vir nessa parte de baixo, daqui, e eu consigo fazer mais um sombreadinho aqui também. E nesse pedacinho aqui de baixo, eu consigo também,
ok? Nesse cantinho eu dou uma sombreadinha ali e nesse cantinho aqui também. E é isso, pessoal. Não tem muito mistério, é fazer tipo pregas. Agora sim eu vou dar o detalhe final desse pedaço. Vou fazer a parte de baixo dele, intensificando a sombra aqui. Que aí eu faço a divisória dessas pregas bem bonitas, tá? Eu venho com o flamingo aqui nessa ponta. E ficaram as nossas preguinhas, ficou bem bonitinho, né? Agora a gente pode pegar o branco, mas o branco é bem pouquinho, eu vou dar um pouquinho só de luz para não ficar totalmente escuro. Então bora lá lavar esse pincel. Agora nós vamos fazer a luz na nossa prega, tá bom? Nas preguinhas aqui, nessa bandanazinha. Bem suave, eu faço um pouco aqui, um pouco aqui. Ó, é bem pouquinho, gente, é só para poder dar o detalhezinho mesmo, tá? Da preguinha. Ó, e nessas pontinhas, é bem suave, vocês conseguiram visualizar como é suave? Então agora nós vamos fazer as pintinhas nos olhos. Quem tiver o pinta-bolinha, use o pinta-bolinha. Quem não tiver, vai utilizar essa parte de trás do pincel. Esse pincel da Acrylex do 0,62, ele dá pra gente fazer esse olhinho, ó. Depositou lá no branco, eu venho aqui e faço um olhinho, venho aqui em cima e faço outro olhinho. Tá pronto o nosso olhinho, tá? Aqui estão todos os detalhes do nosso coelhinho já finalizados, tá bom? Agora a gente vai fazer os ovinhos para depois finalizar com as margaridas. Agora para a parte dos ovinhos, nós vamos preencher utilizando as cores azul hortênsia, amarelo canário e pêssego, ok? Nós vamos começar pelo pêssego e nós vamos preencher esse daqui com a nossa cor pêssego, tá? Ó, eu vou preencher ele fazendo essa curvinha da nossa margarida, tá?
Porque nós temos a margarida aqui. Ó, eu não vou preencher as pétalas da margarida, porque ele está por cima. Mas na curvinha da pétala eu preencho de pêssego, tá bom? Para esse ovinho de cá, nós vamos utilizar o caramelo para fazer o sombreado. E o caramelo é nessa parte de baixo aqui, tá? Vem sombreando, é tudo muito pouquinho, é só uma sombrinha, tá? Que a gente vai fazer. Sombreadinho aqui, aonde o ovinho amarelo está por cima. Já vai esfumaçando para não deixar isso marcado. Tá bom? É tudo muito pouquinho. Ó, a gente já sombreou esse, tá? Não vou ficar intensificando mais. Agora você vai, lava seu pincel. Agora você vai pegar, para poder sombrear esse azul que você fez, você vai pegar o azul turquesa e vai vir com ele aqui no cantinho, bem pouquinho, porque o azul turquesa vem muito, tá, gente? Então, com um pouquinho que vocês passarem, vai dar para fazer todo o sombreadinho desse ovo. Passa e esfumaça, tá? Ó, é mais intenso desse ladinho aqui. Aqui eu aproveito o pincel sujo. Pronto. Aqui nós vamos sombrear com o siena natural, tá? Pega o siena natural, passa ele nessa parte de baixo, onde o ovo está apoiado, ó. Agora a gente esfumaça, tá? Mais um pouquinho só nesse pedaço aqui, para dar uma subidinha nesse sombreado, e já estamos finalizando essa parte da nossa pintura, ok? Tá prontinho o sombreado em todos os ovinhos. Vai pegar o seu pincel da Condor 462, o tamanho 0, tá? Porque o ovinho não é muito grande, a gente quer trabalhar com um pincel menor. Vai depositar no branco, porque nós vamos dar luz para essa pintura. Eu deposito no branco, vou mostrar para vocês como eu faço. Limpo o excesso no pano, tá? E venho dando luz. Aonde eu quero que fique mais intenso, eu aperto mais o meu pincel. Dou a batidinha, ó, e vou clareando, vou suavizando, pesando menos a minha mão.
tá? Volto no branco, limpo no meu pano e quero intensificar esse pedaço aqui, ok? Vou tirar o zoom para vocês verem tudo que eu tô fazendo na mão, tá? Ó, eu venho no branco, agora nós vamos fazer o ovinho amarelinho. Limpo o excesso, eu venho aqui, ó, aqui eu quero mais forte. Agora eu suavizo a minha mão, tá? Aonde eu quero mais forte, eu apertei um pouco mais, não é muito forte não, mas eu deposito um pouco mais de força para dar uma luz mais forte, tá bom? A mesma coisa a gente vai fazer do ladinho de cá. Eu quero mais forte aqui. Agora eu vou tirar o excesso e dou batidinha bem suavezinha nesses aqui, ok? E é assim que eu vou fazendo. Vamos lá no branco de novo, tiro o excesso, vou lá onde eu quero que fique mais intenso. Vim e coloquei. Esse amarelo eu quero que fique mais aqui. E esse eu quero que fique mais aqui. Limpo bem o meu pincel, agora eu dou batidinha em volta, apagando um pouco essa intensidade, tá? Para dar uma realçada maior onde eu quero mais luz. É assim que eu faço. Para fazer as margaridas, tá? Onde que eu tenho margaridas aqui? Eu tenho duas margaridinhas aqui embaixo, tenho uma aqui, uma em cima do ovo e uma aqui. É o mesmo processo da pintura que nós fizemos, número 1. Nós vamos preencher bem suavemente as pétalas, tá? Com o nosso cinza lunar. Eu vou preencher todas elas com cinza lunar, porque ela é a base para fazer as nossas pétalas, tá bom? Preencho, não cubro o miolinho daquelas que tem, igual esse aqui que é o maior miolo, então eu não vou cobrir esse miolo, tá bom? Então eu vou preencher. Quem acompanhou a primeira aula sabe por que a gente preenche, tá? Então eu vou falar de novo. É porque a base é o fundo. Quando a gente for fazer as pétalas, tem que ficar uma base por trás, por baixo dessas pétalas, né? Então essa base aqui, no caso, a gente faz com o nosso cinza lunar, tá? Então eu espalho em tudo aqui. E faço aquele sombreadinho. Pega aí o seu amarelo ouro. Vamos fazer o miolo, porque como o miolo é pequenininho aqui, vai ser bem fácil fazer, tá? A gente só vai fazer o miolo dessa daqui, porque essas daqui é por cima quando a gente fizer a pétala. É muito facinho fazer aquele miolo ali. Como que a gente faz esse miolo que é maior? Ó, amarelo ouro, eu rodo e venho com o nosso caramelo só aqui embaixo e esfumaço. Bora lá. Depositei o pincel assim aqui na tinta, vou tirar o excesso e já vou vir trabalhando, ó. Vamos ver se vai dar certo esse pincel. Uma pétala, duas pétalas. Tá dando certo, gente. Bem delicadinho a gente consegue. E vai depositando e vai tirando o excesso. O fato de eu ter falado que precisa ser um pincel menor é justamente para a gente não ter dificuldade. Olha, uma já tá feitinha, tá? Vamos fazer uma pequenininha que tem aqui. Outra prontinha. Vamos fazer outra que tem nesse cantinho aqui.
Vamos limpando e vamos fazendo. Última pétala, outra feita aqui. Agora nós vamos fazer a de cima do ovo, tá? Com o pincel facilita muito. Vocês conseguem visualizar como é que é rápido fazer quando a gente tem o pincel certo? Pronto, mais uma feita. Ai, gente, tá ficando tão linda! Tá vendo como é que não é difícil? Ai, é muito gostoso quando a gente tem a ferramenta certa para trabalhar. Bora pra de cima, a de cima que já é maior. Ó, eu fiz os desenhinhos das pétalas para vocês, mas vocês podem fazer de mão livre, igual eu tô fazendo aqui. Eu já nem tô seguindo aquele desenhinho, eu tô na mão livre, tá, gente? Entenderam agora por que a nossa base de cinza lunar? Agora deu para entender, né? Nós precisamos desse cinza lunar aqui, porque o cinza lunar dá esse fundo, esse efeito bonito. Então agora, vocês peguem aí o verde pistache de vocês, pra gente poder fazer esse caule aqui, olha, completar ele, tá bom? E inclusive fazer um caulezinho pra essa parte aqui também, tá? E assim a nossa aula está finalizada. Olha como que ficou bonito, rico em detalhes, tá joia? Espero que vocês tenham gostado. E chegamos ao final da nossa aula. Poxa vida, acabou a aula da Páscoa. Mas não fique triste, muitas outras aulas virão. Mas eu tenho certeza que essas 3 aulas vão te ajudar a desenvolver mais técnicas, a pintar melhor, e cada vez mais eu sei que vocês aí da casinha de vocês vão conseguir ganhar o dinheirinho de vocês pintando sem sair de casa. E olha como é que ficou a nossa aula da Páscoa hoje. Aula finalizada com sucesso. Espero de coração que vocês tenham gostado. E eu já quero pedir para aqueles que ainda não são inscritos, se inscreva aqui no canal aqui embaixo, ative o sininho para receber todas as notificações quando tiver aula nova aqui no canal, tá joia? E eu já quero deixar o meu agradecimento para todas as pessoas que têm comentado nos vídeos, que têm elogiado o meu trabalho. Eu fico muito feliz, é de coração que eu faço tudo para vocês, sem cobrar nada, querendo compartilhar. Eu só quero compartilhar aquilo que eu aprendi, aquilo que me ensinaram com tanto carinho. Então é motivo de alegria finalizar mais uma série aqui no canal, e eu sinceramente estou com o coração cheio de gratidão por cada um de vocês que sempre estão aqui comigo. E não deixe de participar escrevendo aqui no seu comentário o que você achou dessas 3 aulas com o tema de Páscoa. É muito importante para mim, ajuda o canal a crescer. Cada comentário aqui mostra para o YouTube que o que eu tenho ensinado aqui é relevante não só para você, mas para outras pessoas que, assim como você, ama a pintura em tecido. Então é isso, pessoal. Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau!